Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, um livro misterioso, ao mesmo tempo que traz muita revelação do coração de Deus acerca das coisas do passado, do presente e principalmente com relação às coisas que ainda hão de vir, as coisas futuras, proféticas. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Apocalipse capítulo 8, o título aqui é o sétimo selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Então o tema nosso vai ser o sétimo selo e as 4 trombetas, né? As primeiras 4 trombetas, que são 7 juízos terríveis intermediários entre os selos e as taças que ocorrerão no período tribulacional, tá bom? Então vamos que vamos aprender com a palavra de Deus, princípios, valores, elementos essenciais da fé cristã, doutrina, tudo isso nós aprendemos através do texto sagrado, porque a Bíblia Sagrada é inerrante, é infalível, é toda suficiente, é a regra de fé e de conduta do cristão, é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, tá bom? Então vamos que vamos, aperte os cintos, abre o seu coração. Apocalipse 8, versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando do meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, 4 trombetas. Aqui nós vemos o 7º selo sendo aberto, e ensinamentos preciosos nós podemos tirar. Que lições podemos tirar? Quais são os ensinamentos de Apocalipse capítulo 8, o início desse novo ciclo de juízos, que são as 7 trombetas, 4 delas descritas aqui no capítulo 8. É interessante que o Apocalipse 7 foi um interlúdio, uma espécie de pausa de consolo, mostrando a proteção e a salvação do povo de Deus pelo próprio Deus. Apocalipse 8 já é diferente, retoma aqui a sequência dos juízos com a abertura do 7º e último selo, que por sua vez dá início ao juízo das trombetas. É interessante que há uma progressão aqui nos juízos de Deus. Os selos mostram os juízos gerais de Deus
na história. Mas as trombetas mostram juízos mais diretos e específicos. E as taças, de Apocalipse 16, serão juízos finais e totais, os piores juízos da história no período tribulacional. Então, nós vemos aqui como tema central os juízos de Deus, que são a resposta solene às orações do seu povo oprimido, sofrido nesse período tribulacional, e são derramados sobre um mundo que insiste em afrontar e rebelar-se contra o seu Criador. Primeiro destaque, primeiro pontinho, primeira lição, o sétimo selo, o silêncio do céu e o incenso do altar. Do versículo 1 ao versículo 5, vemos o silêncio solene. Quando o texto diz, quando o cordeiro abriu o selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. E esse não é um silêncio de paz, mas de solenidade, de expectativa. É um momento de suspense antes da explosão dos juízos mais severos de Deus sobre a terra. É interessante que aqui aprendemos que o céu normalmente é um lugar de adoração incessante, em Apocalipse 4:8 menciona isso, faz uma pausa. E esse silêncio impressionante mostra a gravidade do que está por vir. É como se toda a criação prendesse a respiração diante do Criador, que irado começa a derramar seus juízos sobre a terra. Na verdade, ele já vem derramando seus juízos sobre a terra. Aí vem o versículo 2 a 4, a visão do incenso, né? Aqui João vê os 7 anjos, eles se posicionam diante de Deus, prontos para tocar as trombetas do juízo. Depois vemos o anjo do incenso, no versículo 3, um outro anjo que se aproxima do altar de ouro, o altar do incenso, representando as orações dos filhos de Deus. Ele traz um incensário de ouro, sempre ouro, levando, né? Isso tem a conotação de santificação, de consagração. As orações dos santos são mencionadas nos versículos 3 a 4, e a ele é dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar. É interessante que essas orações dos santos são as orações não somente do período tribulacional, mas as orações dos santos ao longo de todas as eras. Porque Apocalipse 6:10 diz, até quando, ó Senhor, são representadas aqui. Ou seja, um incenso simboliza que essas orações são aceitas e agradáveis a Deus, tornando-se fragrâncias diante de Jesus. Como é que estão as fragrâncias suas diante do Senhor? Será que você é um homem de oração, uma mulher de oração? Será que você tem esse costume de orar e apresentar incenso suave que é guardado nesse incensário de ouro lá no céu, diante do Senhor? Olha a importância aqui das nossas orações. Aí o versículo 5 menciona do fogo do altar. O anjo enche o incensário com fogo do altar de Deus, e o lança sobre a terra. E este é um ato simbólico, profético, mas também poderoso. Qual é o significado profundo de tudo isso? O fogo do juízo que cai sobre a terra são trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, uma resposta direta de Deus às orações do seu povo, uma vingança pelos santos, e não um ato de ira vingativa apenas, mas um ato de justiça santa que flui do próprio altar de Deus, onde as suas orações chegam e são oferecidas. Qual é a lição principal de tudo isso? Deus ouve o clamor do seu povo, as suas orações não são em vão. Elas acumulam-se diante do trono de Deus, e no momento determinado por ele, pelo próprio Deus, num ato soberano de Deus, tornam-se o próprio combustível do juízo santo de Deus. Segunda lição que aprendemos, as 4 primeiras trombetas, né? As primeiras 4 trombetas, os juízos sobre a criação, dos versículos 6 a 13. Essas trombetas afetam o ambiente natural do homem, a terra, o mar, as fontes de água e os céus. São juízos que lembram as pragas do Egito, mas com um escopo, uma abrangência global. Elas atingem 1/3 de cada coisa, mostrando que são juízos ainda parciais. Algo ainda pior virá na frente, que são os cálices, as taças da ira de Deus.
dando ainda oportunidade para arrependimento daqueles que estão na terra no período tribulacional. Então nós vemos a primeira trombeta, no versículo 7, o juízo sobre a terra, porque a Bíblia menciona, o texto menciona saraiva e fogo misturados com sangue. Ou seja, o resultado foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Tem como significado um juízo de destruição em massa sobre a vegetação, as árvores, as plantas, a fertilidade da terra. É um golpe contra a base da cadeia alimentar e da economia humana. E o sangue aqui indica violência e morte resultantes dessa grande queimada da terça parte da terra. Aí vemos a segunda trombeta, o juízo sobre o mar, nos versículos 8 a 9. O texto diz, como um grande monte ardendo em chamas foi lançado no mar. E como resultado, vemos a terça parte do mar tornando-se em sangue. Morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações, os navios. Significado é um juízo que destrói a vida marinha e o comércio marítimo, que hoje mais do que nunca tem se intensificado e é o meio mais comum de transações comerciais entre as nações. A imagem aqui é de uma montanha em chamas, pode representar provavelmente um asteroide ou então um vulcão que explode a nível global e uma grande catástrofe cósmica, né? O mar, como fonte de alimento e transporte, torna-se então um cemitério sobre o globo terrestre. Terceiro lugar, a terceira trombeta, o juízo sobre as águas doces. Nos versículos 10 a 11, né? Vemos que caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. É interessante que essa estrela, chamada absinto, absinto significa amargura, e tem como resultado a terça parte dos rios e das fontes das águas, tornando-se em absinto, e muitos homens morreram pelas águas porque se tornaram amargas. Temos como significado um juízo sobre o elemento mais essencial da vida humana, que é a água potável. A contaminação das fontes de água doce causam mortes em massa no globo terrestre. E é interessante que absinto representa a amargura do juízo de Deus sobre um mundo que o rejeitou, a fonte da água da vida, que é o próprio Deus. Então, tem todo um simbolismo aqui por detrás. A quarta trombeta, gente, o juízo sobre os corpos celestes, dos versículos 12 a 13. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E temos como resultado a terça parte deles se escurecendo. A terça parte do dia não brilhou e se torna como a noite. O significado é que a ordem cósmica é perturbada aqui. Os ciclos de dia e de noite estabelecidos por Deus lá no Gênesis, na criação, são afetados no globo terrestre. É um abalo na própria estrutura do mundo natural. E aí vemos no versículo 3, o anjo e o ai, né? Os três ai. Um anjo voa pelo céu gritando ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar, é o que diz o texto bíblico. Ou seja, esse grito é um anúncio solene das três trombetas seguintes do capítulo 9, que serão de natureza muito diferente e muito mais terríveis. Elas são chamadas de três ais. Se os juízos até aqui foram aterradores, e já foram, né, conforme descrito no texto sagrado, o que vem a seguir ainda será muito pior. Então, concluindo tudo isso que nós vimos nesses 13 versículos de Apocalipse 8, quais são as lições solenes das trombetas, das primeiras 4 trombetas do juízo? Primeiro, a santidade de Deus exige julgamento. Deus não é um avô permissivo, ele é um santo juiz do universo. O pecado, a rebelião e a perseguição do seu povo não ficarão impunes para sempre. Segundo lugar, o valor da oração dos santos. Nunca subestime o poder da oração. Elas são sagradas diante de Deus, guardadas no altar celestial, e se tornam um instrumento que, em sua soberania, libera a justiça divina sobre a história humana.
Terceiro lugar, a ilusão da segurança humana. Os juízos atingem tudo em que o homem naturalmente confia. A terra, o alimento, o mar, comércio e recursos, as águas, vida, e os céus, que é a ordem e a previsibilidade. Então, Deus atacando todos esses elementos essenciais da vida humana. Nenhum sistema humano oferece refúgio contra o juízo de Deus. Então, viva debaixo da graça de Deus, não debaixo do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus é terrível sobre os homens que o afrontam, se rebelam e querem viver a vida do seu jeito e não segundo a palavra de Deus. E aí vemos a misericórdia mesmo diante da ira de Deus. O fato dos juízes serem parciais, ou seja, 1/3 mostra a misericórdia de Deus. Ele não dá um golpe final de imediato. É um convite ao arrependimento, uma demonstração da sua paciência e longanimidade. Aí vemos em quinto lugar um apelo urgente ao arrependimento. O grito do anjo, ai, 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 é um alerta final e a mensagem é clara. A situação vai piorar para aqueles que permanecerem na rebelião. A única esperança é fugir da ira vindoura, refugiando-se em Cristo. Só Jesus é o refúgio daqueles que a ele buscam o Cordeiro que foi morto para nos salvar e nos perdoar de todo pecado. Então o desafio final é isso. Enquanto as trombetas finais ainda não soaram, há tempo de arrependimento e de restauração. O mesmo fogo do altar que traz juízo sobre o mundo é o que purifica e salva todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho de Jesus. A questão não é o que está acontecendo no mundo, mas onde está a sua relação com Jesus Cristo. Ele é o único abrigo seguro no dia do juízo dos tempos finais. Então, abrigue-se nele, refugie-se nele, vale a pena servir a Jesus. Quais são as 5 lições da trombeta de juízo? A santidade de Deus exige julgamento, o valor da oração dos santos é imensurável, a ilusão da segurança humana, a misericórdia mesmo diante da ira e um apelo urgente ao arrependimento. Então faça isso na sua vida, viva uma vida que realmente agrade o Senhor e viva uma vida que realmente seja bênção na sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Feche os seus olhos, quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essas lições proféticas, lições que ainda vão acontecer no futuro, no período tribulacional, mas que nos ensinam que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, mas também um justo juiz que vindica e que vinga, Pai, a oração dos santos, dos filhos de Deus, diante das perseguições e tribulações que sofreram na mão de homens terríveis e horrendos que viveram nessa terra. Pai, nós te pedimos essa graça, dá-nos um coração que se refugia no Senhor, um coração que se rende, que se entrega a Ti, um coração que declara que Jesus Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o Teu povo, traz a cada um deles a resposta, o milagre, a bênção, de que eles necessitam, envia sobre eles a Tua unção, a Tua capacitação sobrenatural, a Tua presença abençoadora, e que a graça e a unção, a bênção do Senhor, esteja sobre cada um de nós. Pai, fortalece aqueles que estão caídos, levanta-os na força e no poder do Senhor, derrama a Tua glória sobre o Teu povo e aviva a Tua obra, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero mandar um abraço para a Regininha Oliveira, a Josiane Serve, que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Deus seja com vocês.